Entendi. Ora, bom. Cláudia, conseguiste entrar na apresentação? Consegui. Ok. Eu vi que a Já malta estava. deixou de... Eu é que achei que vocês mandavam o link. Opa, e por norma mandamos. Só que hoje houve um contratempo aqui da minha parte e pronto, e elas ficaram um bocado à nora. Está-se bem. Então, pronto. Isto não está um bocadinho. Calma, vou por agora. Que isto está rápido para caceta, a nossa internet está potente. Estou a ver que está a correr. Está. Ok. Está tudo, estão a ver? Ok. Bora, vamos falar sobre upselling hoje. Antes de mais, boa noite a todos que estão aqui em direto e boa noite a todos os que estão a ver, ou boa tarde, ou bom dia, ou logo que for, quando vocês estiverem a ver isto gravado. Sejam Olá a muito todos. bem-vindos. E vamos iniciar hoje as formações do último mês, deste segmento de formações que nós estamos a fazer. E hoje vamos falar sobre upselling. E eu gostava que as pessoas que estão aqui em direto pudessem dizer, estás na mesma virada ao contrário, pudessem dizer o que é o conceito de upselling. O que é que vocês entendem por upselling? Um upgrade à venda, ou seja, acrescentar alguma coisa a uma venda que já foi feita, acrescentar alguma atividade ou quase sempre uma atividade. Ok. E tu, Cláudia, acrescentarias alguma coisa ao que a Diana está a dizer? Não, acho que é por aí. Acho que é dar valor à venda. Tipo, acrescentar algo que dê valor. Valorize. Sim, é isso tudo que vocês disseram, mas apenas com uma intenção, está bem? Dar ao cliente uma versão mais completa e melhorada. O objetivo do upselling nunca é só fazer mais volume de faturação. O objetivo do upselling é sim fazer volume de faturação maior, porém a experiência do cliente tem que ser diferente. O nosso serviço tem que prestar outro tipo de qualidade. Ok? Aqui diz que a ideia é aumentar as vendas e a faturação ao mesmo tempo em que se propõe uma melhor experiência ao comprador. A Diana falou há pouco das atividades. Há N de coisas que nós podemos fazer como upselling, está bem? Talvez vocês nunca tenham explorado, ou já tenham explorado, mas não se tenham apercebido, da quantidade de opções que nós temos para fazer upselling, está bem? Importante dizer, antes de avançar aqui com todas as formas como nós vos vamos mostrar, é dizer-vos que o upselling pode começar mesmo no selling. Ou seja, no momento em que nós estamos a fazer a preparação do orçamento para enviar ao cliente, nós vamos saber a motivação daquele cliente. Vamos saber o orçamento do cliente, vamos saber quantas pessoas é que vão viajar e que tipo de férias é que ele está à procura. Sim, podemos e devemos fazer um orçamento, já falamos sobre isso em formação anterior, que deve ser um orçamento que tenha uma opção que seja exatamente aquilo que o cliente quer pelo preço que ele idealizou, uma que tenha um extrazinho com valor um pouquinho acima e uma outra que está dentro da relação qualidade-preço, porém nós não aconselhamos. Entendem? E lembram-se disto? Certo? A Cláudia talvez não, porque não esteve tão presente nessa formação, mas nós falamos sobre isso quando estávamos a falar de venda, tá? E assim sendo, dentro do upselling vocês podem preparar aquela opção que tem um cheirinho a mais no valor, já com esta questão do upselling, já sugerindo algo extra para o cliente, extra para a qualidade da viagem dele e para o serviço que nós vamos prestar e trabalhar o upselling, ok? Que produtos é que nós temos para upselling? Só temos as atividades para upselling? Transferes, se calhar, os carros. Uhum. Aluguer de carro, sim, mais. Por aí, é isso? Sim. Então, bora falar da iCligo. Plataforma iCligo.com. O que é que nós podemos fazer upselling? Atividades, transferes e aluguer de carro. Tá? Porém, vamos imaginar que o cliente já tem alojamento. Podemos ou não fazer um voo? Aliás, ao contrário. Vamos imaginar que o cliente já tem voo. Ok? Podemos ou não acrescentar um alojamento? Podemos. Sim. Vamos imaginar no caso dos cruzeiros. O cliente vai um dia antes. Podemos ou não acrescentar um alojamento? Ok? Vamos falar nos pacotes. Nós temos isso, temos dois casos em que os pacotes, e eles, vocês estão a ouvir, né? Sim, sim. Eu estou a falar pela Aniela. Nós temos agora, temos uma que vai ser em dezembro, e nós fizemos o upselling da estadia em Lisboa
para o dia do voo. por exemplo. Ok? A cliente vai ser de Lisboa, é do Porto, preferiu ir dormir a Lisboa e fez connosco a reserva do hotel da noite em Lisboa. Isto Isto é já uma- depois de ter feito a primeira reserva. Exatamente. Até porque o upselling, é importante dizer, não é no momento em que o cliente faz a reserva mãe. Isso não é um upselling. Um upselling é o cliente já tem um serviço adquirido e vai querer acrescentar alguma coisa àquele serviço. Ou porque nós propusemos ou porque para ele faz sentido. Está bem? E também vamos falar de outro tipo de upselling que é possível fazer na iCligo, que é a bagagem. Ok? Vou pedir ao Pedro que partilhe a tela e já voltamos aqui. Sim? Quanto à bagagem? Não, isso eu falo agora. Tá bem? Não te importas? Não, mas precisava antes que fosse só a bagagem e depois viesse a mim outra vez, porque eu tenho outra coisa para falar antes disso que tu ias mostrar. Mas eu vou falar da bagagem. É isso. Nós a acertar por nós. Acontece. Não devia de acontecer. Devia sim. Não devia. Pronto, não devia. Ora bem, vamos lá. Vou mais hotel. Vamos fazer aqui uma pesquisa, porque eu tinha 2 pesquisas feitas, mas espirrou o tempo. E então vamos ter que fazer novamente. Vamos ver quanto Olá, tempo. boa noite. Está aqui gente nova. Olá, Catarina. Então, malta, Olá. bom mais hotel. Eu vou fazer aqui um bom. Olá. Eu vou fazer aqui um bom mais hotel Porto Barcelona. Não escreveu. Escreveu. Ai, Não não. escreveu. Ai, não estou a escrever. Ai. Porto Barcelona, datas da viagem. Vamos escolher aqui à sorte, não interessa para o caso. Pesquisar. Até aqui toda a gente já sabe fazer uma pesquisa de bom mais hotel, certo, mal? A partir. Vamos só aguardar aqui um bocadinho. Eu queria tanto que isto estivesse aberto. Nós tentamos que isto ficasse aberto, mas não foi possível. Prontos. Antes de mais, deixem-me só escolher aqui. Fazer aqui umas alterações. Não, por acaso não preciso, já está básico. Ok, vamos aqui para o resumo. Eu não vos vou mostrar como é que se faz uma reserva, ok? Vamos para a parte de vender o extra reserva. Nós podemos enviar o orçamento mais económico ao nosso cliente, ok? O cliente pede-nos o mais económico, nós podemos enviar o mais económico, mas não quer dizer que fiquemos no mais económico. Logo aqui, podemos adicionar algumas coisas como transfer e carro, mas eu vou falar disto a seguir. Vamos aqui abaixo aos seguros. Antes de mais, nós podemos começar logo por aqui. O nosso cliente, eu por acaso escolhi Porto Barcelona, mas vamos supor, por exemplo, um destino tipo Cuba, em que um seguro de saúde é muito importante. Nós podemos começar logo por aqui, por dizer ao cliente isso, e quando ele quer avançar com a reserva, perguntar se ele quer acrescentar algum seguro opcional. Ok, malta? Temos aqui as informações que temos que mandar ao cliente sobre o seguro e podemos lhe aconselhar um seguro maior. Podia, por exemplo, pôr aqui o Gold Plus, por exemplo, e já adicionávamos aqui um seguro extra. O cliente já tem noção de quanto é que lhe fica a viagem está pelo preço que ele queria, nós aqui vamos aconselhá-lo a ter um seguro melhor, porque Cuba é um destino onde nós precisamos ter um bom seguro a nível de saúde para o caso de acontecer alguma coisa, logo é algo que é extra viagem. E ele já não vai pensar nisto como são mais 147 euros ao valor da viagem, não. Isto é um extra viagem, ok? E a ideia é um bocadinho essa do upselling. É eles já têm a viagem na cabeça deles, tudo o que for é quase como terem que comer lá ou terem que comprar uma camisola lá. É tudo que vai ser extra viagem. Vamos fazer aqui confirmar para avançar. Peço só uns minutinhos, uns segundos, não é? Ok. Aqui preenchemos depois os dados dos passageiros e temos aqui em baixo a opção de poder acrescentar a bagagem. Ok? Malta, não se esqueçam de uma coisa. Se vocês disserem que o adulto para lá leva uma mala de 10 quilos, têm que dizer que o adulto para cá traz uma mala de 10 quilos, ok? Senão o bebê fica lá. Ok, malta? Não se esqueçam disto. Por norma, para lá é 10, para cá tem que trazer uma de 20. As viagens normalmente é assim que funciona. Mas aqui podemos adicionar, agora falando um bocadinho mais a sério, podemos adicionar bagagem a isto. Malta, isto durante a reserva.
Se for após a reserva, nós já não conseguimos adicionar aqui. Já temos que adicionar no operador, Na na companhia. Ok, malta? Portanto, se for para aconselharem o cliente, aconselhem na altura da reserva. Ou seja, o cliente já decidiu, está decidido. Vocês quiserem aconselhar, é na altura da reserva, na altura de fecho da reserva, que vão aconselhar isto ao cliente. Isto para ganharem vocês. Ok, malta? Agora, queres que te passe então para ti? Sim, por favor. Passo a emissão a Daniela e vou abrindo os outros, ver se não fecharam, está bem? Ah. Voltando aqui. Outra forma de nós fazermos um upselling, que é muito usada por algumas pessoas e nada usada por outras, que é o roteiro à medida do cliente. Todos nós somos consultores e temos sessão iniciada ou atividade iniciada, e mesmo aqueles que não têm, podem eventualmente vir a ter e podem usar este serviço como forma de upselling. Fazer um roteiro à medida do cliente. Eu vou dar um exemplo, está bem? E foi um exemplo partilhado pelo Jorge. Há aqui pessoas que conhecem o Jorge Val. O Jorge Val criou um roteiro, ok? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, ok? Para os clientes no Egito. E criou de tal forma personalizada àquele cliente que o cliente quis aquele roteiro e nós podemos cobrar um extra por este serviço. Já tivemos situações em que há consultores que cobram, por exemplo, 15 euros ao cliente e dizem mesmo que aquele itinerário, à medida daquele cliente, tem um custo de 15 euros e o cliente não faz o pagamento junto com a reserva porque é um serviço que somos nós, consultores, que prestamos, ok? Estão-me a fazer entender? Ou vocês podem entender isto apenas como um miminho ao cliente. O roteiro à medida pode ser ou um upselling, se vocês assim quiserem que seja, ou pode ser um miminho ao cliente. Está bem? Eu deixo ficar aqui porque vocês podem ter, dentro destas ideias, outras ideias que possam acrescentar valor à vossa comissão. Está bem? Relativamente aos produtos para upselling nos operadores, vocês estão ou sabem onde é que vão encontrar? Não foi? Continua. Continuo? Pronto, ok. Sabem onde é que vão encontrar estes produtos para upselling? Ok. Não sabem. Não sabem. Não sabem. E agora o Pedro partilha. Não sabem. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Mas também ainda não vão saber já. Calma, porque eu ainda vou falar de mais coisas antes. Antes de mais, falar nas atividades na iCligo. Ok? As atividades da iCligo, vocês vão selecionar o país que o cliente está. Ok? Só tem que selecionar o país. E depois podem selecionar as atividades. Uma coisa que eu vos vou aqui, que quero vos mostrar, é que têm que selecionar as datas que os clientes estão na viagem, ok? E peço-vos o favor de uma coisa. Pensem que são vocês que estão lá. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Imaginem, nós vamos uma semana para o México. Se nós formos uma semana para o México, nós não podemos ter 5 atividades. Primeiro, porque todas as atividades levam mais do que um dia, normalmente. Porque as atividades são feitas longe dos resorts. Ok? Portanto, têm que contar sempre com isto. Nunca mais do que uma atividade por dia, a não ser que vocês tenham a certeza absoluta que dá. E evitar 5 dias de atividades seguidos. Porque senão o cliente vem e também é bom para vós. Porque vai reservar novamente uma viagem de férias. Porque vai vir super cansado. Portanto, a malta, sim, nós queremos vender, mas também queremos dar o melhor serviço ao cliente. Portanto, percebam tempos de atividades. Se a atividade vai durar 12 horas, perceber se é 12 horas a atividade ou se é 12 horas a partir do momento em que o cliente vai para o transfer para começar a atividade. Nós temos uma atividade que começa amanhã no México às 10 da manhã, os clientes têm que ir para o ponto de recolha às 8 da manhã. Ou seja, têm que sair às 7 da manhã do hotel. Vocês já perceberam que estamos aqui a falar das 7 às 10 é só transporte para fazer uma atividade que lhes vai durar o dia todo. Okay? É preciso também termos este cuidado. E este cuidado também podemos ter ao fazer aqui a pesquisa e aconselhar mesmo o cliente. Olha, eu vendo-lhe as atividades que você quiser, mas se quer uma opinião minha, tenha um dia de descanso entre cada atividade. Aqui, eu vi, por exemplo, à Disney Paris, à Disneyland, porque
Aqui nós podemos selecionar os tipos de bilhetes, ou seja, isto não há nada, acho que não há nada mais complicado, entre aspas, ou mais completo para selecionar. Temos se é um parque, se é dois parques. Nós depois nas atividades temos muita coisa que parece repetida, mas nós temos que estar com muita atenção, porque há muita coisa que difere. E este, no caso, é um dia, dois parques. Há 2 dias, dois parques. Há um dia, um parque. Ok? Portanto, ter sempre muita atenção e atenção ao que diz. Principalmente quando nós estamos num destino tipo Caraíbas e queremos que o cliente seja transportado do hotel onde estão para a atividade. Porque há atividades que não vão do hotel, vão do centro. Portanto, nós quando estamos a fazer este upselling, também temos que estar informados daquilo que estamos a vender ao cliente. Ok? Que é para estarmos a dar um bom serviço ao cliente. Além disso, das atividades, temos, como a Cláudia referiu, temos os transferes e o aluguer de carro. Eu só... Mudou. Hã? Não mudou. Não mudou? Não. Esperem aí. Mudou agora. Não mudou, mas eu faço com que ele mude. Já mudou. Transfere e aluguer de carro. É muito simples fazer isto. Vocês só têm que colocar a origem e o destino. Eu só vos quero chamar a atenção de uma coisa que também foi uma pergunta que nos foi feita por uma afiliada, que era em relação aos horários. Os horários que são colocados nos transferes e no aluguer de carro são os horários exatamente dos voos. Exatamente, ok, 10 minutos à frente, 10 minutos atrás, ok? Não é pensar, o cliente vai chegar, ainda vai buscar a bagagem, portanto eu vou pôr com meia hora ou 1 hora para a frente. Não. Este cálculo é feito pelos... Horários dos voos. Não, por quem está a alugar. Pelo rentacar. Pelo rentacar, ok? Ou pelos transferes. Pelos transferes, ou seja, são eles sabem que o cliente chega às 3 e eles sabem exatamente a que horas é que devem de ir buscar os nossos clientes. Isto está grande. Ok? Portanto, o horário que é colocado é o horário do voo. O horário da aterragem do voo, ok? E o horário de partida depois. E isto funciona exatamente da mesma forma para os transferes e para o aluguer de carro, que já mudou, e para o aluguer de carro. Agora, vamos aos operadores. Eu trouxe aqui 2 operadores, trouxe a New Blue e a Joliday, só para vos mostrar que nós também podemos fazer upselling nos operadores. Nós reservamos a viagem, eu vou começar aqui pela Joliday. Eu não sei se vocês trabalham ou já alguma vez trabalharam com a Joliday. Já alguém aqui fez algum orçamento Joliday? Alguma coisa? Já? Ok. Patrícia, já agora diz-me uma coisa. Tu fizeste o orçamento à mão ou enviaste o orçamento da Joliday ou nem sabias que a Joliday dava para fazer orçamento? Não, eu costumo copiar as informações todas numa mensagem, tipo voo de ida X, voo de volta X, horários, copio basicamente tudo que está aí, mas em mensagem corrida. Ok, então eu vou-vos mostrar aqui uma coisa engraçada, que pode ou não ser engraçada na Joliday, que é, eu procurei aqui qualquer coisa que já nem me lembro, não interessa, Punta Cana. Ok, está top. Se nós formos aqui abaixo aos hotéis, estão a ver? Temos aqui muitas opções de hotéis, os quartos, como aparece nos operadores todos. Agora, se nós carregarmos aqui em selecione hotéis e crie o seu folheto personalizado, ele dá-nos a opção de ou a página toda, ou se nós quisermos pôr este quarto, vamos aqui e fazemos criar folheto. Temos aqui o nome do cliente, aqui consultoria. Aceitar, ver versão e impressão. Aqui vai dar erro, está top, é logo bom, mas não faz mal. Não faz mal que eu já estou preparado para isto tudo. Ou não? No caso não, agora caiu mal. Não dá? Então, vai dar, ai meu. Eu cá bocado deu. Pronto, imaginem que não queria PDF ou impressão. Queria. Ai, não Ok. queria. Não, eu vou agora falar a sério. Pode ser porque eu já estava com isto antes de jantar aberto. E pode ser por isso. Pois. Na nossa vai, mas eu já. Não, dá erro. Esperem aí, malta, que eu vou fazer aqui de outra forma. Vou atualizar a página. Que eu já estou para aí há meia hora com isto aberto. Vou fazer novamente.
Selecione o seu folheto. Criar aqui, criar folheto. E criar folheto. Já estou farto de escrever na vida. Vocês podem mandar diretamente para o cliente, mas não é isso que eu quero que vocês vejam. Ok, aqui. Pronto, ele cria-nos o folheto com tudo o que nós selecionamos, ok? Os quartos que nós selecionamos. E se formos aqui abaixo, se vocês virem, temos aqui excursões que podemos aconselhar ao nosso cliente e que já têm os valores, assim como seguros opcionais, assim como transferes. Se eventualmente ele quiser, por exemplo, um transfer privado, pode ser uma hipótese. Podem ver aqui valores. O que a Patrícia faz é mandar a descrição, mas se fizeres o PDF, Patrícia, podes enviar também opções De atividades. de atividades que o cliente depois pode adquirir. Ok? Ok. Esta é uma opção. Depois vou-vos mostrar outra e vou depois falar sobre uma coisa. Vou-vos mostrar a New Blue. A New Blue, como vocês sabem, quando é charter, nós temos a opção Essence, Quality e Absolute. Ok? Nós, apesar da Essence ser a mais económica, nós podemos também fazer upselling do pacote que o cliente vai escolher. Como? É muito fácil. Nós vamos aqui abaixo, vou-vos mostrar neste, vamos aqui abaixo na New Blue, aqui abaixo, ao fundo mesmo, podia ser uma página mais pequena, e não dá, que é top. Vamos aqui abaixo, e temos aqui, tipo de viagem, vocês estão a ver? Aqui, Sim. tipo de viagem, pronto. E vai-vos abrir esta página onde eu estou, que é, Isso. que é a diferença entre o pacote Essence, que é o básico, o Quality e o Absolute, ok? Tem aqui todas as diferenças. Este é o mais básico, depois o Quality tem reserva de lugares, check-in preferencial, check-in direto, tem um set de conforto no voo, 2 bebidas no voo, ok? Transfer diretos. Tem aqui algo extra por 100 euros. É quase como a TAP, como é que se chama, lembras? Porque O VIP, o passe VIP, é aquele... sim, o VIP exclusivo, eles Exatamente. chamam, sim. E além deste, tem também o Absolute, que tem mais extras e tem um preço de mais de 225 euros. Nós isto, mesmo após a reserva ter sido efetuada, podemos acrescentar ao cliente, ok? É algo que o cliente também pode adquirir posterior à reserva, Uma reserva Essence pode passar para Quality ou para Absolute. ok? Pós-reserva, está E bem? uma Quality pode passar a Absolute, Exatamente. ok? E agora, só mais aqui uma coisinha no New Blue. Pronto, temos aqui um orçamento criado. Sim. Temos aqui um Explicação. orçamento criado, ok? Aqui temos os hotéis, podemos alterar os hotéis, ou o hotel, neste caso é só um. Temos os voos, também podemos alterar. E temos aqui os serviços. E aqui nos serviços nós podemos ir a alterar serviços. Exato, é mais uma antes do almoço, antes de jantar. Vou ter que fazer de outra vez, tá bom. Sim, mas assim eu também vejo como é que se faz do início ao fim. É só mais a seca de vocês estarem à espera que ele calcule a informação. Eu vou fazer aqui rapidamente. Mas, por exemplo, se calhar para a Catarina isto é importante. E para pessoas como a Se calhar, Catarina, se calhar. não é? Que nunca viram a fazer. Então, Catarina, só para ti, ok? Só por ser para ti. Vamos ao México. Vamos à Riviera Maia. Vamos partir do Porto. Catarina, para ti, já agora, não sei se alguma vez te falaram disto. Estás a ver estes quadradinhos a verde que não têm valor? Isto são voos Dynamic, ou seja, são voos regulares. Se nós queremos charters, têm que ter valor. E Ok? um voo charter é um voo contratado, ok? Que Exatamente. tem um pacote Portanto, único. a New Blue vai ter a verdinha em tudo, que eles são fantásticos, só que é tudo voos regulares. Nós queremos charter. Vamos aqui ao charter e vamos ver se temos charter. Aqui, como é charter, nós vamos ter mais do que o Dynamic para escolher. E então temos o Essence, temos, isto é de escolagem imediata, são promoções, celebrações. Eu queria ver só aqui Dynamic. Estás a ver este aqui? Se escolhermos este, vai ser voo regular, ok?
vai-te dar sempre uma opção de voo regular. Portanto, vamos aqui ao Essence. Aparece-nos aqui a descrição toda da reserva, o que é que eles oferecem, o que é que eles não oferecem, o voo, a estadia, o transfer, a assistência no destino, o seguro incluído, e fazemos reservar viagem. E aqui onde diz na sua viagem está incluído, é onde podes verificar as diferenças entre um voo charter e um voo dynamic, está bem? Bem. Escolhemos, pesquisar viagem. Há uma formação anterior em que nós falamos sobre isso. Até a nível de comissão é bastante diferente, é preciso terem atenção, ok? Sim, estamos a falar que um New Blue em charter comissiona à volta de 14%, ou melhor, dá de margem 14%, e estamos a falar que no charter dá à volta dos De um 9%. Essence, no regular. No regular Num dá à volta Dynamic. dos 9%. Deixa eu ver se ele vais continuar. Afinal, não vamos ao mês. Tem que ter Isto sempre porque atenção. também é importante ali para a Catarina e para os restantes, caso não saibam. Quando aparece amarelo, são últimos lugares. Portanto, há uma alta probabilidade daquele lugar já estar ocupado. Está bem? Ideal será sempre. Aliás, ainda há pior. Há o amarelo e depois o castanho. O castanho quer dizer mesmo que já fica em lista de espera, waiting list. Está bem? Portanto, é importante vermos isso também e informarmos o cliente. Porque se nós damos um orçamento em que um charter já está amarelo, vamos ter que dizer ao cliente que ele tem que decidir para ontem. E ainda assim, não há... olha, estão aqui a ver aqui? Quanto pior for a cor, pior. Exatamente. Vamos escolher um verdinho, a cor da esperança. Está bem? Qualquer das maneiras, este site e praticamente Olha, todos. aqui até aparece o Essence Quality Absolute logo seguidos. Depois tem aqui algumas opções diferentes, kits, que eles vão buscar hotéis mais direcionados a crianças também. Exatamente. Luas de mel já com pacotes montados para luas de mel, por exemplo. É um serviço diferente. Nada como explorar. Para a Catarina e para aqueles que estão a ver agora de novo, pela primeira vez, nada como vocês explorarem, está bem? Entrarem, lerem as condições. Até pagar, podem estar à vontade. É, exatamente. Um bom ano. Para além de que num operador tem que se fazer o pedido de reserva. Vocês não avançam, não se avança com o pedido de reserva diretamente no site do operador. Portanto, aqui, como eu estava a dizer, aqui alteram os hotéis, aqui alteram os voos e toda a informação. Quando vocês querem alterar, a informação aparece abaixo, ok? Não esperem que isto carregue porque têm mesmo que fazer scroll para vir aqui abaixo. Mas aqui, nos serviços adicionais, então carregamos aqui e lá vamos nós aqui abaixo. E aqui já está o que está incluído, assistência no destino, transfer aeroporto Varadero Hotel em Havana, ok? E tenho visto. O visto também está, e aparece aqui, visto com serviço incluído, transfer serviço incluído, transfer serviço incluído, e depois a partir daqui podemos adicionar coisas, não são só atividades, mas podemos assinar vários serviços ao pacote. Temos aqui menus de gastronomia, a parte de gastronomia, temos aqui as reservas no voo também, o check-in, ou seja, tudo aquilo que o cliente paga também no Absolute e no Quality pode ser colocado parcelado, ok? Se for alguém que queira um check-in prioritário, por 30 euros tem aqui o check-in prioritário. E aqui pessoa, ok? Portanto, não digam que é 30 euros para o casal, não, é 30 euros para cada um. Depois temos aqui embaixo algumas excursões, algumas atividades que também podemos acrescentar ao pacote, ok? Se vocês virem, tem muitas atividades que podemos acrescentar. Seleciona uma só para se ver a alteração. Sim, selecionar. Lá, mandamos para aqui. E no resumo dos serviços. No resumo dos serviços já aparece aqui a excursão. E se vocês repararem aqui em cima, altera quality para 100 euros. Devia ser por 100 euros. Nós estamos a escrever. Ok? Nós aqui podemos ver o que é que oferece o quality e podemos alterar o pacote do cliente para o quality. Deixem-me só isto carregar. Muitas vezes na New Blue e em destinos principalmente Caraíbas ou então Canárias, Baleares, o Quality também tem uma festa temática. Para alguns clientes isso pode ser interessante. É uma festa exclusiva para determinado tipo de clientes que adquirem este pacote
e que têm, portanto, esta festa extra no hotel, ok? Para poderem usufruir. Ao selecionarem o quality, ele acresce 100 euros por pessoa e depois, se nós viermos aqui, já aparece, vocês virem, já está atribuição de assentos, check-in de embarque prioritário, conjunto de confort na companhia aérea, ou seja, o serviço quality de bebidas, ou seja, já temos aqui os serviços que o quality acresce. Mas tenham atenção a isto, que é, ele retirou aquilo que eu coloquei manualmente. Ok? Portanto, se o cliente quer a atividade, temos que novamente colocar a Acrescentar. atividade. Ok? Outra coisa que queria fazer referência mais a nível dos seguros. Terem muita atenção com timings. Porque a partir do momento que a reserva já está feita, os seguros é aquilo que é mais exigido de timings. Há um determinado tempo em que o cliente pode ou não fazer Decidir o seguro acrescentar. melhor ou extra. Porque passado um tempo eles deixam de permitir fazê-lo. E a única forma que temos de fazê-lo é ir fazer por fora. Ok? Só que o fazer por fora, além de não nos dar comissão, ok? Também temos tempo para o fazer. Só que normalmente eles dão até 70, acho que é 72 horas antes da viagem. partida. Enquanto que nós fazendo aqui Num operador. num operador, pode só dar para fazer até 72 horas ser feito a reserva. Ok? Isto é para evitar que um cliente faça hoje a reserva, amanhã dá-lhe qualquer coisa e ele lá, quero aumentar o seguro para daqui a 2 dias cancelar a reserva. Ok, mal. Exatamente. Portanto, isto faz sentido. Portanto, tenham só esse cuidado de, se o cliente quiser, ele fecha a reserva, ou se vocês acharem necessário, ele fecha a reserva e vocês dão-lhe indicação. Olha, este destino, eu se calhar pensava em fazer um seguro melhor, mas atenção que temos até amanhã para decidir se quer ou não, porque a partir daí já não podemos, Sim. já não podemos fazer. Aliás, nós até podemos dar-vos dois exemplos distintos e práticos. Nós temos uma cliente que vai agora para Cuba, é um casal, e nós falamos com ela na altura sobre nós podermos acrescentar um seguro diferente porque é um destino mais exigente e eles ainda por cima decidiram ficar num hotel, eles vão fazer um combinado entre Havana e Baradero, e ficaram no hotel em Havana um pouco afastado da Havana, ok? E têm que se movimentar, têm que se deslocar para o centro. E nós achamos por bem aconselhar. Mas fizemos isto, imaginem, ela reservou hoje, já foi pagamento total, porque foi a menos de um mês e meio da viagem. E ela, 2 dias depois, eu tinha falado sobre os seguros, e ela 3 ou 4 dias depois mandou uma mensagem a dizer que queria saber. Eu pedi cotação e o operador já não deu. Já não é possível dar cotação. Ou seja, ela teve que contratar um serviço, até foi ela que o fez, extra para um seguro diferente daquele que ela tinha contratado connosco. Salientar que qualquer seguro que é feito dentro de um pacote, por norma, tem em atenção as condições do país para o qual nós vamos viajar, tá? Um seguro para Cuba não é igual a um seguro, mesmo que seja o que está incluído, igual para Punta Não, Cana. mas que seja o básico, Mesmo que seja o básico, não é seguro igual. aí para Barcelona. Por exemplo, está bem? Bem. Tem estas condições. Depois, dar-vos outro exemplo, que é uma cliente que vai para o Quénia e Zanzibar, no final do ano, e ela, na altura da reserva, perguntou-me logo se tinha proteção Covid. Ok? Porque nós estamos a falar do Quénia, não é? Não estamos a falar aqui de Espanha nem nada que se pareça. O Covid só chegou lá agora? Pronto. E aquilo que eu verifiquei foi que não estava incluído no básico. A proteção para a Covid-19, caso ela ficasse com a Covid-19, ela não poderia viajar do Quénia para Zanzibar, por exemplo. Estou a dar um exemplo prático, né? E ela perderia 5 dias da viagem dela. Fora ter que pagar todos os custos, porque depois o voo dela era de Zanzibar para cá, entendem? Não é do Quénia para cá. E então fez um upgrade ao seguro, mas foi tipo 2 dias no máximo. Portanto, quanto a operadores, sejam muito estratégicos. E como é que se pede cotação de seguros em operadores? Via suporte. Sempre. Não há forma de vocês saberem um custo do seguro extra num operador. Já houve, atualmente não há. Na Holiday na Holiday aparece. Na Holiday, New por Blue exemplo, não aparece. Na New Blue não aparece. Na Sol Trópico não aparece. Na Sonhando não aparece. Está bem? Com quem ela vai viajar connosco para o Quénia? Com quem?
Viajar Tours, não é? Viajar Tours também não aparece. Portanto, há muitos operadores nos quais não aparece. Forma de vocês saberem, fidedigno, falando sobre isso com o cliente, dizendo, ok, eu vou pedir a cotação, e normalmente o suporte dá-vos cotação, imagina, de um dia para o outro. Não é uma coisa que custe muito a dar cotação. Tenha uns timings muito concretos, tá? Portanto, estejam muito atentos a isso também. De salientar, upselling não é nada mais, nada menos do que vocês acrescentarem valor à viagem, tá? E darem condições diferentes ao cliente. Nós já fazemos muita coisa para nos distinguir. O chocolatinho, a carta lá no hotel, o acompanhamento 24 horas, o que for. Isto já nos distingue. Mas se nós pudermos, uma lua de mel, acrescentar uma atividade que eles sempre quiseram fazer e acham que é muito caro, por exemplo, foi o que nos aconteceu connosco com estes que estão atualmente na Riviera, eles achavam que o Parque Xicaré era caríssimo, e de repente pediram cotação para o Xicaré e reservaram mais 2 atividades. E por eles tinham reservado mais 4. Nós é que dissemos que era muita coisa para fazer em 7 dias. Eles iam vir estourados. Portanto, isto é importante. Não só nós estarmos alertas para o upselling, mas principalmente percebermos quais são as necessidades do nosso cliente. O upselling é o estar o mais próximo das necessidades daquele cliente. Ele vai ter a opção de dizer que sim ou que não. Não se inibam de propor. De dizer, olha, eu sugeria, tendo em conta o que procura, que fizesse esta atividade. Está bem? Salientar. Atividades. iCligo. Vocês terão sempre, porque, por exemplo, no caso deste pacote, nós fizemos pacote Sol Tour, Ok. Riviera Maia, pacote Sol Tour, exatamente. Só tudo. Pacote Sol Tour, voo, mais hotel, mais transferes, não sei o quê, Sol Tour. E as atividades fizemos iCligo. Pois fizemos. Ok? Fizemos iCligo. E como nós fizemos iCligo, todos os contactos de atividades da iCligo, sempre que vocês reservem atividades da iCligo, coloquem o vosso número e depois de falarem com o prestador de serviços, né? Porque hoje vocês não são contactados ou via WhatsApp ou via e-mail, dão o contacto do vosso cliente. No momento em que o cliente está em viagem ou vai viajar, aqueles contactos todos daquelas atividades devem ter o contacto do cliente, porque a qualquer momento modifica o local de pick-up, a qualquer momento modifica o horário da atividade e vocês têm que estar preocupados em passar essa informação ao cliente. Para além disso, o vosso cliente, tendo o contacto da pessoa responsável, se tiver alguma dúvida durante todo o percurso, ela tem forma de os contactar. Nós aqui, por exemplo, no nosso caso da Riviera Maia, é uma diferença de 6 horas. Ela está a chegar de uma atividade às 5 da manhã aqui, entendem? É muito difícil eu fazer este acompanhamento, como será para qualquer um de vocês. Então, sim, vamos colocar o nosso e-mail na reserva e o nosso contacto, mas no momento da viagem, estes contactos têm que ter todos o contacto do cliente. Até questionem, se for um casal, qual deles é que prefere que seja o contacto. Está bem? Para estarem preparados para isso acontecer. Da nossa parte, como upselling está, não temos nada a acrescentar. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Foi útil? Ok. Alguma novidade? Quem é que aqui encontrou novidades nesta informação? Gostaste? Encontraram novidades nesta formação? Quem já cá está há algum tempo? Encontrou novidades? Ok, pronto. Alertas, está bem? Aumentar o volume de faturação, aumentar a qualidade de experiência ao cliente. Catarina, tudo aquilo que tu viste, que está aí um pontinho de interrogação na tua cabeça, como é que se pesquisa, como é que eu vejo, como é que eu analiso, por favor, traz para o grupo que nós ajudamos, está bem? Faz parte, está tudo bem. Amanhã estaremos juntos, novamente, às 9h30. Amanhã vou pedir que sejam o mais pontuais possível, porque eu tenho outra reunião às 10, ok? E amanhã o tema é como ser top patrocinador, tá? Amanhã nós vamos trazer algumas estratégias de como nós aumentarmos a nossa equipa, como nós trazermos mais pessoas e como principalmente darmos início a algumas pessoas que se tornam consultores. Por isso, amanhã cá vos esperamos e pronto, e é isso. Queres parar a gravação? Para isto ficar assim minimamente bem?